Olá, ouvintes e seguidores do canal Aquela Vida Produções, nessa série Gotas de Psicanálise. Hoje, em nosso episódio 2 de 7 encontros, continuamos a explorar a rica obra de Anna Sui, aprofundando a reflexão sobre a complexa relação entre amor e desejo, através das lentes de Freud e Lacan. Este episódio queremos iluminar não apenas as origens de nossas mais profundas emoções, mas também desvendar um pouco as trajetórias distintas e muitas vezes conflitantes que amor e desejo percorrem em nossas vidas. Iniciamos nossa jornada pelo nascimento do desejo. Freud e Lacan nos ensinam que o desejo ele emerge de uma falta, uma lacuna que define nossa condição humana. Essa falta não é um vazio qualquer, mas uma carência fundamental, insuperável, que nos impulsiona a buscar incessantemente algo que nos complete. Mas então, o que ocorre quando o amor entra em cena? O amor, ele surge como uma tentativa de preencher essa mesma falta, porém, de uma maneira que transcende a simples satisfação do desejo. A nossa discussão se aprofunda ao analisarmos como, apesar de amor e desejo compartilharem uma origem comum, isto é, a busca pela completude, eles se desviam em suas trajetórias. O desejo, frequentemente, ele é marcado pela busca de um objeto específico, enquanto o amor ele se apresenta como uma força que busca envolver e acolher o outro em sua totalidade, incluindo suas faltas, incluindo as suas imperfeições. A complexidade ela se intensifica quando abordamos o conceito de gozo, um prazer que vai além da satisfação direta, envolvendo tanto a realização quanto a dor. Isso faz da relação entre amor, desejo e gozo um terreno repleto de paradoxos, contradições. Adentraremos também nas nuances de como essas dinâmicas se manifestam nas relações amorosas, evidenciando as diferenças entre homens e mulheres na vivência do amor, do desejo, do gozo, e destacando a essa complexa rede de amarras psíquicas que estruturam essas relações. Ao discutir o nascimento do desejo, destacamos a importância das experiências iniciais na infância, marcadas e lapidadas junto à figura materna que atribui sentidos a essas vivências. O desejo, então, ele emerge como um efeito de uma falta interessada ao outro, através do qual constituímos. A busca por objetos substitutivos, ela tenta restaurar esse objeto perdido. A coisa que Freud discorre em seu projeto para a psicologia científica. Quanto à experiência de satisfação, Freud nos leva a uma etapa anterior à capacidade de funcionamento do aparelho psíquico, destacando o princípio da constância. A vivência de satisfação, onde um estímulo externo cessa um estímulo interno, ela cria uma percepção específica associada a uma imagem menêmica. E essa primeira experiência produz um traço menêmico que constitui a representação do processo pulsional reativo na busca pela satisfação. Tanto Freud como Lacan, eles elucidam que a realização do desejo se dá fora da realidade, muitas vezes através de satisfações alucinatórias, indicando uma contínua busca por reencontrar a satisfação primordial. Essa busca incessante, permeada pela fantasia e não pela realidade, sustenta o desejo e nos leva a refletir sobre o desamparo humano e o papel fundamental do outro no laço social. A teoria freudiana sobre a experiência de satisfação, ela nos convida a refletir sobre as fundações mais elementares do desejo humano, bem como a intrincada relação entre desejo, realidade e satisfação. Freud, em sua exploração de psique humana,
ele destaca o princípio da constância como um esforço inicial do aparelho psíquico para se manter afastado de estímulos excessivos. E esse princípio ele sugere que qualquer excitação sensorial é prontamente neutralizada para restaurar um estado de equilíbrio. No entanto, essa dinâmica fica mais complexa quando consideramos a condição humana de desejo, que não se satisfaz meramente pela descarga de tensão, mas busca algo além, um objeto que possa preencher uma falta percebida. A noção de vivência de satisfação é fundamental para entender como o desejo é moldado e como a busca por satisfação ultrapassa os limites da realidade. Quando Freud fala sobre a vivência de satisfação, ele quer se referir a um evento onde um estímulo externo, por exemplo, a mãe alimentando o bebê, cessa um estímulo interno, que é a fome do bebê. Então, criando um modelo para a busca de satisfação futura. Esse evento inicial deixa um traço menêmico, uma representação mental que o indivíduo buscará reativar diante da necessidade, levando à experiência de satisfação alucinatória. E esse processo ilustra a passagem do desejo para o domínio do psíquico, onde a satisfação não se encontra na realidade imediata, mas em uma tentativa de recriar a satisfação primordial. A contribuição de Lacan a essa discussão enfatiza a dessexualização da realidade no confronto entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. Lacan ele aponta a linguagem como um meio que, ao mesmo tempo que possibilita a articulação do desejo, implica uma perda, uma vez que a experiência mítica da primeira satisfação contém em si a perda de algo que não pode ser representado. Assim, a busca pelo objeto de desejo é, de certa forma, uma tentativa de reencontrar um objeto perdido, uma busca movida pela nostalgia de uma completude inalcançável. E Freud e Lacan nos mostram que o desejo humano é uma força complexa moldada por experiências primárias de satisfação e frustração, e perpetuamente em busca de um objeto que sempre escapa, que é sempre o outro. Isso nos leva a uma compreensão profunda de que a satisfação do desejo não reside na obtenção de objetos específicos na realidade, mas na constante busca e no processo de desejar. A realidade psíquica, portanto, torna-se o verdadeiro terreno onde o desejo se manifesta, revelando que o que sustenta o desejo é menos uma busca por satisfação direta e mais um engajamento com a fantasia, com a construção de significados que tentam, mas nunca completamente, preenchem a falta que define o ser humano. E essa reflexão nos convida, portanto, a considerar as implicações dessa teoria para a compreensão da natureza humana, da motivação do sofrimento psíquico. Reconhecer que a satisfação plena é inatingível não apenas nos ajuda a entender a dinâmica do desejo, mas também a aceitar a complexidade da condição humana, marcada pela busca constante, pela reinvenção do desejo e pela capacidade de encontrar significado na própria busca. Então, aprofundar essas reflexões, elas vão nos permitir compreender melhor a intrincada teia de amor, desejo e satisfação que nos envolve, iluminando as diversas facetas da experiência humana. Eu quero convidar vocês agora, neste momento, a continuar essa jornada conosco.
explorando os ricos insights que a psicanálise oferece sobre a natureza do desejo e o papel transformador do amor em nossas vidas. Que esses sejam pontos de referências e que nos acordem a entender cada vez mais este momento. Então, até o próximo encontro para mais aprofundamentos.